saí do meu emprego. E agora? Meu nome é Stephanie, sou nutricionista e há 1 ano e 5 meses eu estava trabalhando em um hospital, porém, sexta-feira eu resolvi sair de lá. E agora eu vou te contar o porquê e quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Bem, vamos começar lá do início de quando eu me formei, né? Eu me formei no final de 2023 e a gente sai meio que da faculdade, bem, pelo menos eu saí desse jeito, achando que seria tudo muito fácil, tudo muito rápido, que eu conseguiria emprego logo. Porém, não foi isso que aconteceu, né, gente? Fiquei 1 ano e pouco aí procurando alguma coisa, não conseguia, mandava currículo, tentei em parte de consulta, só que o início da consulta é muito difícil, porque você precisa fazer aquela clientela para poder ter uma recorrência ali para conseguir tirar um dinheiro. E eu tentei de todas as formas e não tava conseguindo. Por fim, eu já estava desesperada. Eu fiquei esse tempo todo aí fazendo Uber. Fazia uma consulta e outra, mas não tinha aquele valor todo pra mim conseguir ficar só trabalhando em consulta. E fui tentando em hospital, tentando aqui na minha cidade. Eu trabalhava em outra cidade, né? Fiquei tentando aqui na cidade, mandava pra outros lugares e nada. Muito difícil, gente. Muito difícil de conseguir alguma coisa. E surgiu essa oportunidade nesse hospital, que é um hospital na Baixada. Eu moro na Serra. E eu resolvi ir, né? Na cara e na coragem. Uma escala boa. Lá tinham duas escalas, né? 12 por 60 e 24 por 120. E eu entrei nessa escala de 12 por 60. Entrei desesperada, meu primeiro emprego. Gente, nosso primeiro emprego depois de formada é um desespero, é assustador. Porque é completamente diferente, né, do que a gente estuda ali na teoria, você chegar lá na prática pra fazer. Então, foi, assim, um grande desafio pra mim, mas um desafio que eu consegui vencer e que eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei lá. E o porquê, então, que eu resolvi sair, né? Eu entrei lá como PJ, a maioria agora dos hospitais públicos que eu tenho visto, né, que eu conheço, ensino superior, eles estão colocando tudo PJ, então assim, a gente não tinha direito a nada, nenhum direito trabalhista, né? 13º, férias, nada disso. A intenção do PJ é você ganhar a mais, né? Você não tem todos aqueles direitos trabalhistas, eles não vão gastar dinheiro com isso, então eles vão pagar a gente a mais. Porém, a gente não ganhava nem o piso lá. E o que acontece? Começou a atrasar muito o salário e eu sou de outra cidade, então eu tinha, além de todo o gasto que eu tinha de transporte, né? Começou a atrasar muito o salário e eu tava pagando pra ir trabalhar, né, gente? Então, assim, era bem difícil mesmo. Hoje, dia 23 de março, a gente ainda não recebeu o salário referente a fevereiro e já fechou até a folha de pagamento de março. Então, assim, tava inviável. E eu resolvi que não dava mais. Fora outras questões, né, como uma cobrança absurda, sendo PJ, era um PJ regime CLT, porque a gente tinha toda aquela cobrança. Tinha outras questões relacionadas à quantidade de pacientes que a gente ficava, enfim. E eu resolvi que pra mim não tava sendo mais viável continuar, não tava dando certo. Agradeço muito o tempo que eu fiquei lá, né, porque foi meu primeiro emprego, então aprendi muita coisa que eu não tinha visto em faculdade, a gente aprende realmente só na prática. Então foi um tempo de experiência. Porém, gente, a gente tem que entender que tudo na vida são ciclos, né? A gente inicia uma coisa, mas às vezes chega o tempo daquele ciclo se encerrar e a gente partir para novas áreas e novas coisas, né? E é isso que vai acontecer aqui. Então, além de... Por que eu tô gravando esse vídeo com vocês? Porque além de trazer aqui meu processo de emagrecimento, eu sou nutricionista, estou em processo de emagrecimento, eu também estou mudando muito meu pensamento em relação à vida, em relação às coisas, né? Eu, por muito tempo, tive um pensamento muito... Ainda tenho que me policiar em relação a isso, mas por muito tempo eu tive um pensamento muito vitimista, muito de que eu não consigo, isso vai dar certo, que não sei o quê. E meu pensamento, Deus tem renovado minha mente cada vez mais, e eu tenho mudado as minhas opiniões em relação a isso. E agora eu quero empreender e quero trazer tudo isso aqui pra vocês,
que vai ser o diário da criação da minha marca. Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, gente. Desde pequena já sempre tive esse espírito empreendedor, criativo dentro de mim. E eu percebi que às vezes a gente segue alguns caminhos em relação à trajetória profissional que vai deixando um pouco de lado aquelas coisas que são dom nosso, sabe? Que é a nossa essência. E eu percebi isso, que a área que eu segui, profissional, ela não tem nada relacionado ao jeito que eu sempre fui desde pequena, sabe? A criatividade que eu sempre tive, os dons que eu tenho de fazer coisas manuais. E eu resolvi voltar pra minha essência, né? A gente às vezes se perde, mas a gente volta pra essência. E então vou resolver abrir e montar a minha marca, que vai ser uma marca coerente com o que eu quero, com o que eu vivo, né? Como eu falei, desde pequena eu sempre fui muito criativa, sempre inventei alguma coisa. Já fiz unha, já fui manicure, já fiz, quando era mais nova, fazer pulseirinha e anel pra vender. Já fiz sanduíche natural, gente, já fiz de tudo um pouco nessa vida. E uma das coisas que eu faço muito bem, todo mundo fala, é cozinhar. Cozinho muito bem, graças a Deus. Faço de tudo, tipo assim, tudo que eu procuro. Se eu pego uma receita pra fazer, a receita fica boa, sabe? Eu tenho essa facilidade em fazer coisas. Então eu resolvi investir nisso na minha área. E agora eu quero trazer tudo isso aqui pra vocês. Desde o processo de criação da marca. Agora eu tô começando a estudar sobre algumas coisas, porque, gente, empreender não é fácil. A gente tá achando que empreender é super fácil, mas não é. Empreender é difícil. Não é que seja difícil, né? É um desafio. E desafios a gente precisa enfrentar, mas a gente precisa estudar também. Então eu vou começar esse processo de estudo, me aprimorar mais, procurar saber mais sobre loja, como é que é, finanças, controle financeiro. E eu quero trazer tudo isso aqui pra vocês, além do meu processo de emagrecimento também, que eu vou trazer, né? Lógico. Mas eu tô muito feliz em compartilhar isso aqui com vocês. Eu tô muito feliz de ter passado por esse momento agora. Acho que foi um grande divisor de águas aí na minha vida e que vai só me impulsionar mais ainda. Então, se você quer acompanhar toda essa minha jornada, já se inscreve no canal e fica aqui comigo.